Olá, meu povo do sexto aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos para hoje. Olha só, aula 52. Objeto de conhecimento, diferentes tipos de representação de informações, detalhamento, gráficos e fluxogramas. Interpretação usando fluxograma para leitura das informações de tabelas ou gráficos. Vamos à nossa aula. Olha só aqui, vamos falar hoje de fluxograma. Então você poderia perguntar, mas o que é o fluxograma, né? Muito bem, antes de nós partirmos para a definição do que vem a ser um fluxograma, olhando para este mapa que está aqui ao meu lado, nós observamos basicamente algumas orientações através de setas, dando ponto de partida, passando por lagoa e rochas de pirata e por aí vai. Na realidade, aqui nós temos uma orientação até chegar a um determinado tesouro. É claro que, para nós chegarmos até esse determinado tesouro, nós temos que passar por uma série de situações. E dentro dessa série de situações, nós deveremos tomar decisões, nós deveremos lutar. Por quê? Porque é uma orientação para se descobrir um determinado tesouro. Beleza? Então, automaticamente, para nós completarmos essas tarefas, nós temos que sair seguindo essas setas que estão aqui neste mapa. Ora, toda essa ideia do que você está vendo exatamente aqui nesse mapa, ele pode ser retratado, ou seja, ele pode ser chamado de um fluxograma, né? Porque você tem que executar determinadas tarefas e executando uma tarefa, ou seja, resolvendo uma tarefa, a seta te indica a próxima tarefa. E essa indicação, através dessas setas e as tuas tomadas de decisões em relação a essa tarefa, é que nós temos a ideia, esse mapa aqui, ele nos dá a ideia do que vem a ser um fluxograma. Mas, para que serve um fluxograma? Não. Ora, um fluxograma ele serve exatamente para organizar as tuas ideias com relação àquilo que você vai querer desenvolver. Então, o fluxograma, ele na realidade, ele serve de orientação para algumas tomadas de decisões, beleza? Então, o primeiro ponto a ser tratado quando você está lidando com fluxograma é organizar as ideias. Então, ao colocar as etapas da tarefa em ordem, você consegue visualizar melhor o que precisa ser feito e como cada passo conecta ao outro. Isso daí se reporta, eu vou me reportar àquela ideia do mapa inicial aqui desse nosso encontro, né? Para nós chegarmos lá no tesouro, nós tínhamos que sair desenvolvendo tarefas para, logo em seguida, resolvida essa tarefa, ou colocando em prática essa tarefa e, claro, obtendo sucesso, através da setinha, você passaria para outro e aí sucessivamente. Olha. Então, na realidade, o fluxograma, ele exatamente trata dessa situação, dessa organização de ideias quando você está diante de uma tarefa. Ou seja, o que é que você vai fazer primeiro, e depois o que é que você vai fazer por segundo, e depois o que é que você vai fazer por terceiro, e por aí vai. Ora, então o fluxograma ele não deixa de ser, na realidade, um algoritmo, porque um algoritmo ele é exatamente um conjunto de situações que você deve ir desenvolvendo até chegar ao final.
Então, ele serve, né? Porque a pergunta é, para que serve um fluxograma? Então, o fluxograma ele serve para organizar essas suas ideias. Beleza. Um outro ponto do fluxograma é ser mais eficiente quando você estiver desenvolvendo uma determinada tarefa. Então, olha, ao seguir um fluxograma, que é aquele passo a passo, né? Você otimiza o seu tempo e evita trabalho, completando a tarefa de forma mais rápida e eficaz. Beleza? Então agora vamos definir, depois para que serve essa ideia que eu fui apresentando para vocês sobre o fluxograma, que ele não deixa de ser um algoritmo. Agora vamos definir assim, ou conceituar, né? Digamos assim, o que é um fluxograma? Olha só. Fluxograma, de maneira simples, podemos dizer que o fluxograma é uma sequência de etapas e regras ou operações utilizadas para resolver um problema. Beleza? Ora, se ele é um conjunto de sequências de etapas e regras ou operações utilizadas para resolver um problema, então todo fluxograma, ele tem um start, né? E o que vem a ser esse start aqui que eu estou falando? Ele tem que ter um ponto inicial. Olha lá, qual é o ponto inicial de um fluxograma? Então, o fluxograma sempre possui um início, um sentido de leitura, ou fluxo e um fim. Alguns símbolos básicos são usados na construção de qualquer fluxograma. Então, veja abaixo algumas definições básicas. Então, aqui você deverá abrir o seu olho. Por quê? Porque toda essa organização, ela vem baseada através de símbolos básicos. Então, o que você está observando aqui? Primeiro, você tem retângulo, é o primeiro símbolo, olha, retângulo, né, o retângulo de cantos arredondados, olha lá, tá aqui esse retângulo, ó o olho aqui, meu povo, quando eu boto o olho, você tem que, olha, retângulo com os cantinhos arredondados, olha aqui, então, esse símbolo aqui, do retângulo com os cantinhos arredondados, representa os pontos iniciais e finais, né? Ou seja, então, dentro deste símbolo aqui, você pode ter o início, como também você pode ter o fim, olha. Então, esse símbolo aqui, que é o retângulo com as bordinhas redondinhas, ele serve para você dar início ou finalizar o teu conjunto de regras. Beleza? Olha, pontapé inicial. É claro que aqui dentro vem o quê? Vem o que nós chamamos de informação, tá? Informação, beleza? Informação, tanto inicial quanto final, beleza? Um outro símbolo, olha, o outro símbolo é um losango, ele indica uma decisão, indica uma decisão a ser tomada. Então, olho no losango, olha o olho do losango, olha aqui, olho, certo? Losango. Ele indica uma decisão a ser tomada. Então, quando você observar o losango no conjunto de tarefas, você já sabe que ele está retratando uma decisão. E essa decisão, ela requer uma direção de fluxo. Se você segue em frente ou se você volta, ou até se para, né? Já que é uma decisão. Um outro símbolo é o retângulo, indica a ação, ou função do processo. É um símbolo amplamente usado em fluxogramas.
olho no retângulo. Olha, olho no retângulo. Vamos ao olho, certo? No retângulo. Aqui, ó. Ele indica o quê? Uma ação, certo? Está ocorrendo uma ação ou uma função, certo? Essa função, ela também, o que está por trás são as operações. É claro que tanto o retângulo com as bordas arredondadas, que serve para dar início ou fim, assim como o losango, que representa no teu fluxograma, uma tomada de decisão, e o retângulo é uma ação, eles precisam estar interligados, certo? E qual é o símbolo que faz a interligação? O símbolo que faz a interligação é a seta, olha. Indica o quê? Qual é o objetivo da seta no fluxograma? A sequência de etapas, beleza? Então, muito bem, olha. Então, quando você estiver diante de uma construção, né, de ideias, de um conjunto de passo a passo, você tem que estar atento a essas simbologias todas para você entender o que está acontecendo no teu fluxograma. Então, vejamos, olha só. Aqui nós estamos diante de um fluxograma para escovar os dentes, certo? Porque nós sabemos que se você parar um pouquinho para pensar, e nós nunca paramos para pensar em algumas coisas que nós fazemos automaticamente, mas essas coisas que nós fazemos automaticamente, ela é constituída por um conjunto de passo a passo, certo? E aí, é claro, eu tenho que saber dar o start, que eu chamo de início, eu tenho que desenvolver diversas etapas até chegar no fim. Então, olha, vamos analisar esse fluxograma, né? O ato de escovar os dentes. Ora, qual é o start do ato de escovar os dentes? A primeira coisa que você vai fazer, é claro, você vai pegar a sua escova de dente. Olha. Agora, observe aqui o detalhe. Olha aqui o iniciozinho desse conjunto de passo a passo. Ó. Olha só aqui o início. Ó. Olha o retângulozinho arredondado. Aqui o início. Olha o fim dele. Ó. Que o retângulo arredondado, ele tem esse detalhe, né? Eu tenho que, para iniciar, eu tenho que botar o retângulo meio que arredondadinho, com as bordas arredondadas, esse está bem redondinho, tá? E agora vamos lá, a setinha, olha. No início, então, pegar a escova. Este é um retângulo, certo? Depois disso, olha, depois que eu pego a escova, colocar o creme dental na escova. Depois, iniciar o processo de escovar os dentes. Depois, abrir a torneira. Aí, olha a certa indicação. Enxaguar a boca. Depois, lavar a boca. Depois, fechar a torneira, guardar a escova. Fim, né? Então, observe que nós tivemos uma sequência de passos aí. Ok? Bom, vamos lembrar a simbologia. A seta eu já sei que é a ligação entre a simbologia. Aqui nesse caso, olha, nós temos só retângulo, somente retângulo. E o que dizia somente os retângulos? Olha, aqui a seta, cada um, retângulo, ó, indica uma ação. Então, nesse fluxograma aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações, certo? 8 ações que estão exatamente inseridas no simples ato de escovar os dentes, tá? Porque o que diferencia, certo, uma ação para uma decisão? Uma ação é aquilo que você executa, né? Você vai fazer, tem que fazer.
você não precisa tomar decisão naquele ponto. Por quê? Porque no início ali, ó, eu tenho que pegar a escova. Então eu não vou ficar pego ou não pego. Quer dizer, não exige de você uma tomada de decisão. É uma ação, você tem que executar, certo? Depois, colocar o creme dental na escova. É outra ação. E assim sucessivamente. Escovar dente, abrir torneira, enxaguar a boca, lavar a escova, fechar a torneira, guardar a escova. Então aqui, nesse fluxograma, nós tivemos exatamente 8 ações. Por isso que cada ação ela foi inserida dentro de um retângulo. Então você precisa colocar a descrição juntamente com a simbologia correta. Beleza? Prossigamos. Então está aqui, olha. E em cima desse fluxograma nós poderíamos ter várias perguntas, como por exemplo, olha, qual deve ser a primeira ação a se fazer? Está aqui a primeira ação, ó. Pegar a escova. Beleza? Nós poderíamos então sair perguntando, né? Eu já perguntei qual era a primeira ação, eu poderia fazer uma outra pergunta. Qual deve ser a última ação? Olha, qual deve ser a última ação a ser feita? Ora, a última ação está aqui, ó. Guardar a escova. Beleza? Então, como vocês estão observando, o fluxograma, ele, como esse conjunto de passo a passo, né, ele não deixa de ser um algoritmo, eu posso sair perguntando dentro da própria estrutura, né, que está aí toda sincronizada e interligada através das setas, eu posso sair perguntando o que está acontecendo em uma determinada etapa. Tá? Então aqui eu perguntei qual foi a primeira ação foi pegar a escova. Depois agora aqui, qual deve ser a última ação? A última ação é guardar a escova. Mas eu também poderia perguntar, olha, o que você deve fazer, ó, antes, o que você deve fazer antes de enxaguar a boca? Aí você vai lá, ó. Antes de enxaguar a boca, onde é que está enxaguar a boca? Está bem aqui, ó, não é? Só que está sendo perguntado o que você deve fazer antes. Antes de enxaguar a boca, olha qual é a ação? Abrir a torneira. Então, olha lá, dessa forma, você começa a se situar dentro desse fluxograma que está retratando o ato de você escovar os dentes. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver uma outra ideia. Uma outra ideia é, olha, imagine um fluxograma que te ajuda a decidir se você deve levar um guarda-chuva. Ora, então vamos ao exemplo, olha. Primeiro, início, né? Está aqui a simbologia escrita em início, está aqui a seta. Se eu quero levar um guarda-chuva, requisita-se o quê? Uma decisão. Porque essa decisão, ela simplesmente está atrelada ao ato de estar chovendo ou não. Olha aqui o losango. Ó, o losango. Aí já vem a pergunta: está chovendo? Se sim, ó, eu tenho que tomar a decisão. Então eu vou levar o guarda-chuva. Se não, então eu não vou levar o guarda-chuva. Então essa é a situação, né? Eu poderia inclusive incluir aqui uma terceira, né? Porque como nós estamos entrando no nosso verão, certo? Eu poderia dizer também a questão aqui, imaginar um fluxograma que te ajude a decidir se você levaria um guarda-chuva em caso de sol forte. Vai ser a mesma coisa, né? Você iria ter que passar por uma tomada de decisão. O sol está realmente céu de brigadeiro, é aquele que não tem nenhuma nuvem? Se sim, eu vou levar o guarda-chuva. Se estiver encoberto, então não há necessidade de você levar
o teu guarda-sol, o teu guarda-chuva, ou a tua sombrinha, aquilo que você quiser dizer. E aí sim, depois da tomada de decisão, fim. Beleza? Então vamos ver uma outra ideia, né? Olha uma outra ideia. Imagine que você foi contratado para fazer a manutenção em uma empresa de instalações elétricas e você recebe o fluxograma abaixo. Olha. Então olha o fluxograma. Início. Você então aqui precisa saber qual é a tarefa, né? Então se nós olharmos para o que está aqui, certo? Sendo exposto para nós, a tarefa é trocar uma lâmpada, beleza? Se é trocar uma lâmpada, já que essa empresa trabalha com instalações elétricas, então vamos ver, ó. Primeiro, a lâmpada está funcionando? Tomada de decisão, olha a pergunta, a tomada de decisão vem sempre através de uma pergunta, pessoal, ó. Se sim, fim. Ela está funcionando, eu não preciso trocar essa lâmpada. Agora, se não, olha, você segue e vai verificar, vai ter que tomar uma nova decisão. Por que essa lâmpada não tá acendendo? Será que ela está plugada? Ou seja, será que ela está enroscada direito lá no bocal? A lâmpada está plugada? Se sim, ó, você vai passar para verificar se tem energia. Ó. Ou não está plugada, então você deverá plugar a lâmpada. E ao plugar a lâmpada, o que vai acontecer? Ó, você vai verificar se ela está funcionando ou não. E é claro, quando chegou aqui, se essa lâmpada está plugada, se ela está enroscada, né? Que é a mesma coisa. Se sim tem energia sim, então, se a lâmpada não está funcionando, opa, uma ação. Ó. Qual é a ação? Trocar a lâmpada. E aí, fim, a lâmpada, ok, você resolveu o teu problema, beleza? Então, para reforçar, vamos ver aí. Então, aqui a ideia é essa do algoritmo, olha lá, início dele agora, né? Sem a função. É o ato de trocar simplesmente uma lâmpada. E ou ver o porquê que essa lâmpada não está funcionando. Então, nós temos quantas ações? Nós temos uma aqui, ó, que é aquela, a lâmpada está funcionando, depois a lâmpada está enroscada ou plugada, depois tem energia, ó. Então, dentro desse fluxograma aí, nós temos 3 tomadas de decisão. Lembrando que a tomada de decisão, ela vai exatamente colocar uma questão em você. Se você vai por um caminho ou se você vai por outro caminho. Toda tomada de decisão em fluxograma, ela está atrelada à tomada de decisão, sim ou não. Beleza? E aí, em ação dentro desse fluxograma, nós temos plugar a lâmpada e nós temos trocar a lâmpada. É claro que essa outra simbologia aqui é o retângulo com as bordas arredondadas, que é o início, que é o fim. Beleza, meu povo? Então, vamos agora para nosso exercitar. Vamos exercitar. Solta aí a nossa vinhetinha, diretor. Beleza, no nosso exercitar aqui, olha, nós temos um conjunto de ideias, beleza? Temos o nosso fluxograma aí, né? E vamos ver do que esse fluxograma trata. Se nós formos observar, olha, eu tenho ações, tenho tomada de decisão, tem início e tem um fim. Mas para sacramentar, né? Olha só, olha o que está dizendo esse nosso fluxograma. Ó, início, nós temos o início. Aí, ó, gire 90 graus no sentido anti-horário. Depois, ande 20 metros. Tomada de decisão. Polígono formado. Qual foi o polígono que formou com essas ações aí? Se não formou, volta, gira mais 90. Se formou, se sim, fim.
Beleza? Então, vamos ver um VTzinho para dar a ideia do que vai ocorrer com esse fluxograma. Olha lá. Beleza, meu povo? Então, nós acompanhamos, né, o desenvolvimento na prática. É como se esse algoritmo fosse transformado através de programação e toda a execução. Beleza? Então, agora vamos ao nosso exercitar. Solta a vinhetinha aí, diretor. Vejamos o que temos no nosso exercitar. Verifique se um número é par ou ímpar utilizando o fluxograma abaixo. Então, lá vem, olha. Início, beleza? Olha, eu vou escolher um número, tá? Aí tá. Depois que eu escolhi um número, que é uma ação, o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se sim, o número é par. Se não, ele é ímpar, fim. Então, muito bem. Então, eu poderia fazer a seguinte ideia. Olha, eu poderia escolher o número, digamos, 16, só para vocês terem uma ideia, Lá vem, escolhi um número, certo? O número 16, entrou na minha caixinha. Chegou aqui, na tomada de decisão, olha. O número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Opa, vamos olhar aqui, O número termina em 6. Então, sim, esse número é par, fim. Eu poderia escolher um outro, Escolher o 13. Escolhi um número. Tomada de decisão. O número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não, terminou em quanto? 13, Não, então ele é ímpar, fim. Beleza, meu povo? Já foi uma ideia, tá? Então, agora vamos ver, Elabore um fluxograma que utilize os ingredientes listados abaixo para fazer um sanduíche de presunto, queijo e manteiga. Então, tá aqui os ingredientes. Um pão francês, 2 fatias de pão de forma, queijo fatiado, presunto fatiado, faca de cortar pão e manteiga. Então, vamos ver uma alternativa para este fluxograma. Olha, primeiro, o que eu tenho que fazer? Pontapé inicial. O pontapé inicial é pegue o pão. Depois, né, observe que eu tinha entre pão francês ou pão de forma. Então, lá vem uma tomada de decisão. Segundo passo, escolher o pão, né? Francês, se sim, ok. Ou não, olha as interligações. Próximo passo, já escolhi o pão, então, da minha preferência, corte o pão ao meio. E aí depois, com a faca, passar manteiga nas fatias de pão. Depois, passei manteiga, o que vem agora? Colocar o queijo entre as fatias de pão que eu escolhi. Depois, colocar presunto entre as fatias de pão. E aí, por último, fechar o sanduíche. O meu sanduíche foi pronto, né? Ficou pronto através de um fluxograma.
Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!